Projeto Poço de Betesda, estamos no dia 5 de julho do ano de 2016, mensagem para memorial. Quantos estão felizes nesta noite, digam amém. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, a palavra de Deus achada em 1 Reis 19, versículos de 1 a 3. Gostaria que todos pegassem suas Bíblias e, por favor, me acompanhassem nessa leitura, né? Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo de 1 a 3. 1 Reis 19, versículos de 1 a 3. Essa é a quarta mensagem que Deus me dá no mesmo capítulo. Toma muito cuidado com esses que dizem que é pregador e conferencista. Um dia eu estava ouvindo o pastor Samuel Procópio pregando, que tem irmão que ele pregou uma vez numa igreja cheia e já sai dali conferencista. Para você saber se ele é um pregador, quantas pregações ele consegue fazer no mesmo texto? Samuel Procópio. Falou assim, 1 Reis 19. Não, ele é pastor, mas ele prega nos Gideões, é uma pessoa abençoada. Então ele estava falando dos tipos de vaidade. Então tem pessoa, irmão, que ele pregou numa igreja cheia, ele pregou uma vez, ele já sai dali conferencista. Porque conferencista é que ele ministra conferência. Entendeu? Você, para ser um conferencista, você tem que ter bagagem para poder dar para o povo. Né? Igual o pastor que não tem pasto para dar para o povo, ele não é pastor. E hoje nós vamos falar de uma pastora chamada Jezabel. Uma pastora chamada Jezabel. É uma mulher terrível, irmão. E tem um monte de Jezabel no mundo. O tema da nossa mensagem é a síndrome de Jezabel. Né? Tem gente nova aqui. Eu conheço você, irmão. Você estava aqui aquele dia que eu estava aqui? Não. Foi lá no outro projeto lá. Lá Universal, né? Ah, tá. Capítulo 9, capítulo 19. Capítulo 19, versículo? De 1 a 3. Os irmãos acompanhem aí. Diz assim a palavra de Deus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara a todos os profetas a espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou o mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiser, se de certo amanhã a estas horas não puser a sua vida como a de um deles. Versículo 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, fugir e chegando a Berzeba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, peço, Senhor, que nos ensine, que nos doutrine, que seja o Senhor a falar, Senhor. Me dê a palavra profética, evangelística e evangélica para o coração de cada um aqui. E nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o capítulo 19 de 1 Reis é o capítulo escolhido por Deus para a mensagem desta noite. O tema da mensagem é a síndrome de Jezabel. O que é uma síndrome? A síndrome é um conjunto de sintomas que mostram uma doença. Como uma pessoa, paz, Senhor, irmão. Seja bem-vindo, boa noite, Deus abençoe. Amém? Se você achar assento, fica à vontade. Como é que você sabe que uma pessoa está com dengue? A pessoa não quer comer, a pessoa está enferma, tudo que ela come está podre, então você fala, essa pessoa está com dengue. Como você sabe que a pessoa está com AIDS, por exemplo? A pessoa está emagrecendo muito, a pessoa, qualquer doencinha coloca ela de cama, porque a AIDS é um tipo de síndrome, né, chamada de SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, a AIDS ataca o sistema imunológico. A AIDS em si não mata, mas ela acaba com as defesas do seu organismo. Vamos falar em termos do futebol, a AIDS tira o goleiro do gol e tira todos os defensores. Aí fica tudo facinho para uma doença te pegar, não é verdade? Então, irmãos, a síndrome de Jezabel, para comer de conversa. Quem é Jezabel? O nome Jezabel, irmão, quer dizer consagrada a Baal. A mulher que vocês estão vendo aqui é filha de um rei sidônio chamado Etbaal. Esse homem fez uma aliança política no tempo do rei Acabe. Muita gente fala de Acabe. Acabe era um grande administrador no tempo em que Jezabel existia. Eles se conheceram, se interessaram,
e se casaram, irmão. Porque quem escreve o capítulo 16 de 1 Reis, que é onde conta essa história, foi uma pessoa que viveu há muitos séculos depois, no pós-exílio babilônico. Então, quando ele fala sobre Acabe, ele fala que uma das coisas que ele fez para irritar Deus foi trazer uma mulher que não servia para ser esposa dele, irmão. Porque no tempo de Acabe, eles adoravam a Deus do jeito deles. Eles tinham sacerdotes pagãos, eles tinham o bezerro de ouro, que eles diziam representar Deus, mas de certa forma Jeová era adorado, de uma forma errada, mas era. Mas quando Jezabel veio para Samaria, ela veio para colocar outro sistema religioso, irmão. É como se nesse projeto aqui chegasse um budista e começasse a ler as verdades de Buda, ou muçulmano, e começasse a ler o Alcorão, e começasse a falar assim, aí você falasse, você conhece o apóstolo Paulo? Ele fala, não conhecemos o apóstolo Paulo. O Alcorão, que Alcorão significa recitação. Só reconhece 5 profetas. Adão, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Não conhecemos outro representante. Irmão, religião é uma coisa forte. Igual quando você ouve a palavra teologia. Theos, quer dizer Deus no grego. Logos, que vem da palavra Theos e Logos. Logos quer dizer palavra, palavra de Deus. Então você, quando estuda a palavra de Deus, você é um teólogo. Você só está falando em grego. É um estudante da palavra. Entendeu? Então Jezabel, irmão, é o princípio do erro da vida de Acabe. E tem pessoas, irmão, trazendo pessoas ímpias para a vida dele. Irmão, eu sou pastor desde 2010. Conheci missionários que quiseram casar comigo. Mulher, não, mas tem que casar logo. Casar como, minha filha? E eu converso com um homem de Deus mais experiente que ele, e falo, ó, César, com menos de 4 meses, irmão, nem apresenta na igreja. Você vai queimar seu nome. E é dito e feito, irmão. É gente que não larga palavrão, gente que dá calote nos outros, gente que mente, mulher que não largou droga, irmão, não pode ser esposa sua, não. Deixa pra lá, ué. E o diabo, irmão, ele põe essas pessoas no nosso caminho. Acabe foi fisgado por Jezabel. Jezabel, irmão, é o que vocês falam na gíria, um bico doce. Falava muito bem, inteligente. E vocês vão conhecer esse personagem, porque Elias teve medo dessa mulher. O pastor José Gonçalves, que foi meu professor de teologia, ele disse assim que os conflitos de Elias o levaram a enfrentar períodos de depressão e tristeza, mas o Senhor o fez superar. Às vezes, irmão, você está com a Jezabel te perseguindo. Jezabel representa, irmão, uma aprovação sufocante. Jezabel disse, eu quero morrer como você matou meus profetas, se amanhã você não tiver morto. É isso que ela falou. Mas quem é essa mulher, irmão? Elias não pediu fogo, o fogo não caiu? Se ele pedisse fogo em cima dela, não caía? Caía. Mas a mulher, irmão, tinha o poder do verbo. Pessoas, irmão, que têm o poder da comunicação, eles assustam a gente. Você quer ver? Você chega numa área que você não conhece o cidadão, ele fala, o que é, irmão? Você está me olhando por quê? O que é o quê, rapaz? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Otário. Você não sabe nada, otário. Você quer ver? Empreteado de gente aqui? Você quer ver? Eu bato o fio e daqui a pouco você está morto. Otário. Você não sabe quem é, às vezes o cara não é nada. Mentira. Você fala, vai, faz acontecer. E se for? E você morrer? Então, irmão, pessoas que dominam a comunicação. Diz a Bíblia em Tiago 3, que a língua é o pior membro que temos no nosso corpo, irmão. Ela é comparada a um fogo quando você lança num bosque de folha seca. Espalha, igual conversa piada, irmão. Daqui a pouco o seu nome tá lá em Jacaraí que você não sabe. Entendeu? E outra coisa, irmão, o fogo, a Bíblia diz ainda em Tiago 3, que a língua é um instrumento inflamado pelo inferno. Se formos pegar essa mensagem e colocar com a revelação que Deus deu a Paulo em 1 Timóteo 4, nós teríamos dias trabalhosos. Dias em que haveriam pessoas, irmão, com a coceirinha no ouvido assim, que dariam ouvidos à doutrina de demônios e espíritos enganadores. Às vezes você ouve uma palavra Babilônia. A palavra Babilônia quer dizer confusão. Foi lá que Deus confundiu as línguas. O espírito, irmão, de mentira, ele é um juízo de Deus sobre quem não quer a verdade, irmão. Quem não quer a verdade, Deus vai te dar a mentira. É igual você está vendo com a mulher quer ficar com um cara que não dá nada a ela.
Você dá tudo a ela, você trabalha e ela está só te traindo. Você fala, você quer ficar com ele? Então toma, você joga ela em cima do cara, leva esse trambolho para você que eu não quero mais. Então Deus, irmão, igual eu esse dia, eu fui numa igreja pentecostal, se eu sou pentecostal eu posso falar. Eles estavam fazendo a maior propaganda do missionário. Falei, rapaz, esse homem deve ser o cara, uma bênção, né? Ele põe a mão na enfermidade, Jesus cura, e ele é usado para revelar. Falei, amém, vamos conhecer o cidadão. Antes dele chegar, irmão, a igreja estava numa unção tremenda, Deus falando. Esse camarada chegou, eu falei, rapaz, eu conheço esse cidadão. Até onde eu sei, é um falso profeta. Vamos ver se ele mudou, né? Não estou aqui para julgar ninguém. Irmão, 2 revelações só vieram de Deus. O restante era mentira. Tinha uma mulher gordinha lá, coitada, que a barriga dela pulava assim, ó. Parecia que estava grávida. Ele falava assim, ó, isso aqui é um demônio, está pulando dentro da barriga da mulher. Eu unjo ela e Jesus faz a barriga murchar. A moça, a mulher caiu, ela tem uma senhora casada. Aí ele ungiu e falou, sai demônio, tá. Esse que fala tá. A mulher levantou e a barriga estava do mesmo jeito, irmão. Orou para uma moça que estava com azia, sorrisal cura. Ele orou 4 vezes. E todas as 4 vezes a moça estava com azia ainda, irmão. E eu tive que ouvir, irmão. Ó, eu falei isso para uma amiga da minha mãe, a irmã Célia. Eu falei assim, irmã, aquilo ali é tudo menos um profeta. Irmão. Porque um profeta, irmão, é um porta-voz de Deus na terra. O que mais tinha ali é a gente precisando se converter, parar de andar em adultério. Ele não pregou nada disso, mas você ouvia prosperidade, cura, vida boa. Ó, irmão, Deus me mostra você entrando numa grande empresa. E você chega lá, hein? Aí você, nele, e você sai dali feliz com a alma enganada. E ele com dinheiro no bolso. Entendeu? Eu falei, gente, pastor alemão é mais pastor do que esse homem aí. Vocês vão me desculpar. Eu não senti firmeza em nada, irmão. E ficaram com raiva de mim, irmão. Você sabe por quê? É o que 1 Tessalonicenses, não, 2 Timóteo 4:3 fala. Eles vão querer se acercar de doutores. Ó, eu não quero ouvir a verdade não. Ó, o que esse camarada fala me agrada. Ser humano, irmão, que Deus me perdoe, é igual a mulher que gosta de ser enganada por malandro. Quer ouvir coisa, irmão, agradável. Adianta revelar que Deus me mostra que Deus vai te dar uma esposa daquela linda. Ela vai vir da África, uma pérola negra, e eis que Deus, nossa, Deus vai te dar muita felicidade. E ele é o maior fofoqueiro daqui. Aí você fala assim, rapaz, Deus vai dar uma benção dessa para esse cara? Será que esse profeta me enganou, não? Entendeu, irmão? E Jezabel, irmão, era esse tipo de mulher. Chegou dentro de Samaria, implantou um sistema híbrido, ou seja, vamos adorar Baal também. Que Baal, irmão, você não sabe o que é Baal? Baal é uma das palavras, significa senhor, significa marido. Baal significa administrador. Mas Baal também era o deus das ações atmosféricas, do trovão, das colheitas, da fertilidade. Agora, engraçado, que no tempo de Elias, só choveu quando Elias pediu, irmão. Essa mulher do capítulo 19, irmão, está irada com Elias. Porque ela, irmão, já tinha matado quase todos os profetas de Deus. Ela já tinha, irmão, quebrado o altar de Deus. Ela fala, agora nós vamos adorar Deus do meu jeito. Essa mulher, irmão, seria a mestra da religião em Samaria. Essa mulher levava a cabo no bico com muita facilidade. Cuidado, irmão, que dentro das igrejas está cheio de falsos pastores, falsas missionárias. O camarada falou agora na internet que uma missionária foi dar em cima de um pastor, homem de Deus, e ela mostrando as intimidades dela, irmão. E ele, para acabar de destruir a moça, jogou na rede, todo mundo viu ela. E quem conhece ela pelas igrejas, viu ela de baby doll dando em cima do pastor. Entendeu? Irmão, nós estamos vivendo em época que você acaba de pregar a palavra, igual o pastor Hernandes está contando, e alguém pergunta para você assim, quanto é para dormir com você? 40 mil? 50 mil? Você vê, irmão, esse tipo de coisa. O espírito de Jezabel está dentro das igrejas querendo, irmão, subornar a igreja. Você vai ver em 1 Reis 22, versículo 6, que os profetas que se diziam profeta de Deus comia da mesa de Jezabel, irmão. Fazia o que ela mandava. Se ela falasse assim, olha, prega só prosperidade,
era só prosperidade que eles pregavam. Que eles não queriam ficar com aqueles 7.000 que Deus separou em Samaria, que não queria se abraçar com a apostasia, que a palavra apostasia vem do grego apostasia, que quer dizer afastamento da fé. E quanta gente, irmão, que entra nessa onda de prosperidade. Irmão. Eu conheço um que ele é tão mentiroso. Ele chega nas igrejas e fala assim, Deus me revelou 5 pessoas aqui, ó, que vai trazer oferta especial. Uma sou eu, outra é minha mulher. Cadê o próximo? Ele está querendo que você levante a mão, para você trazer oferta para a campanha dele. Irmão. Mentira, irmão. A Bíblia diz para a gente sair fora dessas pessoas. Onde é esse lugar, irmão, do capítulo 19 de 1 Reis? É uma caverna, no Monte Horebe, o Monte de Deus. Elias demorou 40 dias para chegar lá. Às vezes, irmão, para você chegar até onde Deus tem que falar com você, você passa dias orando, dias se consagrando. E você não vai para um lugar de destaque, você vai para um lugar de esconderijo. E Deus falou com ele, o que você faz aí dentro dessa caverna, Elias? É o que Deus fala conosco, irmão, nós somos luz. Nós não temos que ficar escondendo nosso testemunho. Igual hoje uma mulher estava conversando comigo desde ontem. O senhor é quem? O senhor, eu sou um pastor. Que tem pessoas, irmão, que esconder a Bíblia. Não, eu sou fulano de tal. Está cheio de agentes secretos de Deus, irmão, por aí. Pessoas que não querem sofrer a sã doutrina. Não querem se manifestar como cristãos, por quê? Ele ainda fuma, bebe, mente. Entendeu? Então são pessoas que não querem. Então, no tempo de Elias, aqui no capítulo 19, 1 Reis, ser profeta de Deus é perder a cabeça, irmão. Se você acha que isso está longe, ano passado, na Ásia, morreram 50.000 cristãos decapitados. Entendeu? Vítimas de religiões que não aceitam o cristianismo. Entendeu? Nós vamos passar por luta, irmão. Vamos pensar aí. Entendeu? Jezabel, irmão, é hoje um dos exemplos de apostasia, de perseguição. Está vendo no Apocalipse 3:20, aliás, 2:20, Jesus fala sobre a igreja de Tiatira e diz assim, tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza e faz com que o meu povo coma dos sacrifícios da idolatria. Irmãos, o ecumenismo é uma coisa forte. Comparado a um monte de macumbeiro aqui, ó, fazendo acarajé, e todos eles já apresentados a Ogum, a Exu, entendeu? Ele fala, o que você acha? Quer não? Você fala, pô, tô com fome, aí você come aquele troço sacrificado a ídolo, irmão. Tá forte, não é verdade? Uma religião nos dias de Elias era uma coisa terrível. Jezabel conseguiu convencer aquele povo, olha, Baal é o Deus verdadeiro. E Israel, irmão, esse Israel aqui, ele veio do tempo de Jeroboão, eles já estavam há anos acostumados com o bezerro de ouro, e agora chega um Deus maravilhoso, irmão. Como é que era a imagem de Baal, irmão? Entre muitas imagens, Baal aparecia como uma coruja, que você vê hoje no braço de um monte de artista. Baal aparecia como a cabeça de um touro ou a cabeça de um leão e o corpo de um homem. As pessoas que sacrificavam seus filhos a Baal, esquentava, porque ele era de metal, e aqui embaixo ficava um tipo de churrasqueira. Eles acendiam ali a chama, ele ficava quente, porque ele era de metal, e você botava a criança aqui nas mãos dele para matar a criança. Porque a primeira criança era de Baal, irmão. Eles faziam os sacrifícios humanos. Irmão, isso não está longe não, irmão. Para você ter uma ideia, no culto a Baal, quanto mais sangue você derrama, mais a divindade te ouve. Pra você ter uma ideia, os incas, eles faziam diferente dos celtas. Os celtas, eles tinham um boneco de palha resistente. Eles colocavam ali um monte de animais. Quando o boneco não estava todo completo, eles colocavam prisioneiros ali também. Tocava fogo para ter vitória nas batalhas e um ano próspero. Os incas já matavam crianças, irmão. Por exemplo, você é um alto conselheiro do mundo inca. Eles pegavam o seu filho, engordavam ele, tratavam muito bem dele, levavam ele lá para a Cordilheira dos Andes e decapitavam o seu filho para oferecer aos deuses. Os astecas, quem já ouviu falar nos astecas aqui? Eles tinham aquelas pirâmides, aqui da América Central, né? Eles tinham aquelas pirâmides em forma de escada. Eles matavam a pessoa na frente dos outros, irmão, arrancando o coração da pessoa
e apresentava ao Deus Sol, porque ele achava que se não apresentasse aquele sangue e aquele coração, o sol ia parar de brilhar e a terra ia parar de girar. E eles jogavam o corpo da pessoa escada abaixo e eles faziam o que quisessem. Comia a carne da pessoa, ou dava para os animais. Irmãos, é o que a religião sem Deus prega. A religião sem Deus é influenciada por demônios. E o que os demônios querem é que nós matemos as pessoas, irmão. Você vê, na África tem um ritual de matança dos albinos. Albino é o seguinte, esse irmãozinho é todo escuro, igual eu. Tem pessoas que é tudo branco. Olhos brancos, os lábios dele também são brancos. Então, na África eles acreditam que se você arrancar a língua dele, você ganha sorte com alguma coisa. Se você arranca a mão de um albino, você tem prosperidade. Se você arranca a genitália dele, você cura a impotência sexual. Você acredita que eles pregam isso? Então, irmão, a religião sem Deus é uma desgraça. E para nós pentecostais, irmão, o que tem de gente pregando reteté de Jesus, isso, a palavra reteté, irmão, ela vem do caldeirão do inferno. Reteté quer dizer reboliço, bagunça, está ligado a espiritismo. Retreté quer dizer latrina. Conversa com o africano. Vou entrar no retreté de Jesus. Ele fala, Jesus tem latrina? É o lugar onde você faz necessidade. Tem coisa, irmão, do inferno dentro das igrejas. E Deus tem permitido o espírito da apostasia. A Jezabel está aí nos últimos dias, irmão, botando cruzes dentro das igrejas. Está aí misturando a igreja com culto aos anjos, misturando a igreja com catolicismo, que eu vou falar daqui a pouco, misturando a igreja, irmão, com espiritismo. Leva essa fita azul da cor do céu. Não use a fita do Senhor do Bonfim, usa a fita da nossa igreja. É igual espiritismo. Você vai na macumba, eles usam a fita. Eles usam arruda, eles usam sal grosso. Você vê tudo na macumba, irmão. Tem certas igrejas de cura, está acontecendo, irmão. Fazem um templo que é uma obra maçônica, porque o Deuteronômio diz que não pode, porque aquele templo é um templo. O senhor quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá, para mim você estava pedindo licença. Aquele templo é uma obra para o templo de Salomão, que ele era Cristo naquele tempo ali, aparecia como templo. Hoje, já temos a revelação do Messias, não precisamos de um templo como aquele. Mas eles fizeram, irmão. Estão judaizando a igreja. Agora o pastor lá da igreja lá usa um quipá, uma roupa igual do judaísmo. Irmãos, em nome de Jesus, vamos tomar cuidado com Jezabel, porque ela está solta dentro das igrejas, irmão. Qual é o primeiro sintoma da síndrome de Jezabel? Ela trouxe apostasia para Israel. Se você pegar 1 Reis 16, 32, você vai ver que Acabe, por estar casado com essa mulher, irmão, fez uma casa a Baal. Levantou um poste ídolo chamado Azera. Sempre que você vê na Bíblia que ele se prostrava diante de um poste ídolo ou de um bosque, na verdade era um ídolo em forma de poste, em forma de madeira. Que é Azera, ou Ashera no hebraico, quer dizer, é uma deusa da vegetação, entendeu? E é um dos porquês que Deus mandava seca em Samaria. Eles faziam sacrifícios a essa deusa e não acontecia nada. Irmão, se você for no Nordeste do nosso país, tem 48 milhões de miseráveis lá, irmão. Agora você vai no Sul, onde tem a maioria cristão lá, pessoas que não têm idolatria, a riqueza está lá. Irmão, enquanto nós não tirarmos a idolatria do nosso coração, que idolatria, irmão, é um conceito forte. A palavra idolatria vem da palavra grega eidolon e latreia, ou seja, culto a um ídolo. Se você idolatra Brad Pitt é o seu ídolo. Então ele é a sua inspiração. Tem gente que idolatra o Pelé, o Garrincha, o Bruce Lee, entendeu? Eu, por exemplo, no passado, eu gostava muito de Kung Fu, eu gostava muito de um lutador chamado Shang Tsung, que era um grande mestre de Kung Fu. Então, enquanto os nossos ídolos estiverem no mundo, você vai ser igual a eles, irmão, que ele é a sua inspiração. Você vai ter um cabelo igual o dele, você vai falar igual a ele. Por isso que eu falo, irmão, que não é pecado o crente ouvir fitas de pregação, CDs de pregação. Você tem que se inspirar num pregador, num ensinador da palavra, alguém cheio da palavra, do poder de Deus, entendeu? E Jezabel, irmão, era o fogo de tudo isso aqui, ó. O povo estava apostatado. Ela era líder da renovação
religiosa de Samaria. Você pega Deuteronômio 16, 21 e 22. Deus não queria Azera nem do lado do altar. Se você pega, irmão, o contexto do que eu estou falando aqui, é que são muitas passagens bíblicas, mano. Mas eu vou deixar aqui 1 Reis 12. Você vai ver que Jeroboão trouxe o bezerro de ouro para dentro de Israel. E agora Jezabel traz Baal. O que eu quero dizer, um abismo puxa o outro. Gostamos de ouvir música mundana? Daqui a pouco vamos ver vídeo pornográfico. Gostamos de olhar as pernas das mulheres? Daqui a pouco também adultério. Gostamos de brincadeiras sem graça? Daqui a pouco vão estar brigando. Entendeu, irmão? Um abismo puxa o outro, irmão. Puxa. Estou te falando quando eu era um camarada narcisista, de ficar malhando, mostrando meu corpo assim, eu vinha aquela coisa na minha mente. Por que você não ganha dinheiro com o seu corpo? Eu era assim, bem forte mesmo. Para se ganhar dinheiro com o meu corpo? Rapaz, você está perdendo tempo. Tem muito lugar aí precisando de gogoboy para dançar. Eu falei assim, não, o que é isso, rapaz? Olha só. Rapaz, eu era forte, irmão. Atraente. Eu vou te falar, gays dão em cima de mim, mulheres também, dos outros ainda. Eu falei, rapaz, era um espírito, irmão, de prostituição. Então o que você tem que fazer, irmão? Afastar do pecado. Porque é o seguinte, irmão, a palavra tentação, ela é basicamente o seguinte. Se você pode ser tentado com bebida, por exemplo, se olhar para um copo de cerveja faz você pensar em beber, então você está sendo tentado. Se você olhar para as pernas da mulher e você ficar excessivamente excitado, que nós somos homens, cobiça, né, irmão? Então você pode ser tentado. Então se você pode ser tentado, então quer dizer que você não está liberto. Então você não pode brincar com a sua natureza. Paulo diz, fugir dos desejos da mocidade. Mas o problema da gente é querer enfrentar. Todo crente que quer enfrentar, não, porque eu sou homem de Deus, eu vou lá na casa daquela prostituta. Aí daqui a pouco chega de manhã cedo, todo derrotado. Venceu, missionário, a luta? Rapaz, eu tenho que orar mais. É o que ele vai dizer. Quem sabe disso é a outra que dormiu com ele. Entendeu? Não brinca com a sua natureza não, irmão. Não brinca em nome de Jesus. Irmão, o sintoma dela trouxe o pecado para dentro de Israel. Onde isso se vê no cristianismo, irmão? Você vai ver, Justiniano, ele se declara o cabeça da igreja. Isso no ano 533 depois de Cristo. Irmão, quando você vê na Bíblia que Pedro era o Papa, que Pedro disse assim, eu sou o cabeça da igreja. Não, você vê ele fala assim, eu sou servo de Jesus Cristo. Você não vê Pedro falando, eu sou o cabeça, agora os papas Justiniano. O Papa, por exemplo, o Papa Pio XIII, não, o Papa Leão XIII, ele diz assim, nós detemos a autoridade de Deus na terra. O Concílio Vaticano I disse que o Papa é dentro do corpo, aliás, debaixo da roupa, da batina, o próprio Jesus. E você vai ver, irmão, que na história do catolicismo, o que mais eles fizeram foi matar pessoas, irmão. Matar pessoas. Você vê na internet eles cantando hinos a Lúcifer. Eu posso trazer aqui para você, no Vaticano, outra coisa, homossexualismo dentro da... E outra coisa, os papas assim, faz que eles falando, em vez de acabar essa gravação, que eu tô doido pra dar um beijo nesse bofe. Uma igreja pagã, irmão, que trouxe símbolos do sol, que veio da Grécia, que veio da Pérsia, que veio do Egito, né? O Egito adorava Áton como deus sol, Grécia adorava Apolos como deus sol, e assim vai indo, irmão. E o que você vê na mão do Papa, hein? Um ossorion, que quer dizer ostentando o sol. E você vê um Cristo exposto à desgraça pública, magrinho, coloca lá símbolos satânicos. Aqueles ali estão no alto escalão. Um Cristo bem magrinho no meio de um sol, irmão. Você entendeu? Paganismo dentro das igrejas. Tem demais. Entendeu? Desgraças, coisa terrível, irmão, que é acontecido no cristianismo. Eu ouvi isso uma vez aí que dos tempos, né? Sim. Nós estamos vivendo que o anticristo vai ser nascido dali de dentro. Mas ué.
Isso é uma coisa fácil de entender, entendeu? Você pega em Daniel 7:10, o anticristo sai de Roma. Quando ele levanta, cai 3 pontas, que são 3 reinos. Vândalos, hunos e ostrogodos. Só aqueles que não pregavam o ensino da trindade. Não existe trindade, entendeu? O Pai é uma autoridade maior que Cristo. Cristo é uma autoridade menor que ele. E o Espírito Santo é ele mesmo. Olha, ele está aqui, o Espírito Santo nos ajudando. O Espírito Santo é o próprio Pai. Se o Espírito Santo não é Deus, então Jesus tem 2 pais. Porque o Espírito Santo foi quem gerou Jesus no ventre de Maria. Então, ensino da trindade, irmão, é ensino herético. Trindade é uma doutrina pagã que vem de hinduísmo, que vem do Egito, que vem da Grécia. Todos eles falam de uma trindade. Mas não existe trindade. 1 Coríntios 11, você vai ver que Paulo diz que o Pai é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Então, o Pai que nós temos é o Pai de Cristo. Ele é uma autoridade superior a Cristo. A trindade bota os 2 no mesmo nível. Não é isso. Não é. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 8:6. Porque só há um Pai, Senhor de todos, que é o Pai de Jesus Cristo. É verdade? É que é uma doutrina forte. Mas quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Sim, amigo. Ele é um no sentido, como é que eu vou te explicar? De valores morais. É como você e a sua esposa. São um no matrimônio. Ela te respeita, você respeita ela. Mas Cristo é a única imagem do Deus vivente. Porque ninguém, você vê primeiro em João 1:48, ninguém viu o Pai. Então no céu você só vai ver um Deus, Jesus sentado. O Pai, ele está dentro do próprio Cristo como está dentro de você. O Pai não tem aparência física. Aí alguém fala, mas Moisés não conversava cara a cara com Deus? Aquele que aparecia ali, irmão, era um anjo da presença de Deus. Você vai ver isso em Atos capítulo 7. Então, era um anjo que aparecia, representando o próprio Deus, não era Deus. Entendeu? Então quem que Moisés viu pela cena da rocha? Foi o anjo da presença de Deus. Você pega em Atos 7. Entendeu? Aquele ali era o anjo do Senhor. Entendeu? Deus, irmão, os céus e os céus não compõem Deus. Não retém a pessoa dele. Ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Agora, no céu, é o que Paulo falou em aos Colossenses, capítulo 1, verso 17. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Entendeu? Então, se você visse Deus no trono agora, você vê Jesus. Entendeu? Porque Deus não tem corpo. Então, o Espírito de Deus é o próprio Deus. Quando você pega em João 4, versículo 23, Jesus fala, Deus é Espírito, não é isso? Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Entendeu? Então, você deve adorar Deus de coração. Agora, Deus é Espírito. O Espírito de Deus é o próprio Deus. Então, não existe 3. É um. Todo-Poderoso, o Filho, uma autoridade menor que ele, entendeu? E o Espírito Santo, a presença de Deus. Que a palavra Shekinah, irmão, quer dizer presença. Então Jesus está aqui, o Filho está aqui. É que é uma coisa profunda para poder falar. Mas muitas igrejas, irmão, bebem do ensino herético da trindade. Não existe trindade, entendeu? Por isso que o batismo certo é em nome de Jesus Cristo. Você pega esse batismo aqui de São Mateus 28, 19, não tem nos outros versículos da Bíblia. Quem mudou foi a Igreja Católica. Existem 35 bases bíblicas que mostram que o batismo certo é em nome de Jesus Cristo. Um deles é Atos 4:12. Não há outro nome dado aos homens debaixo do céu, a não ser o nome de Jesus, em que haja salvação, não é isso? Então o nome dele é Jesus. O nome do Pai é Jesus e tem Jesus Cristo, que seria o Filho. Que Cristo quer dizer o enviado, o Messias. Entendeu, irmão? Então não existe esse batismo. O batismo é em nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia está mandando você usar um nome. E pai não é nome. Por exemplo, o senhor vai assinar um cheque para pagar uma conta. O senhor põe lá pai, ou filho, ou pessoa, homem, tudo isso é o senhor. Mas não serve para o banco. Tem que pôr o nome do senhor com o seu sobrenome, não é isso? Da mesma forma é o batismo. Entendeu, irmão? Então Jezabel, irmão, está por aí, colocando nas suas falsas doutrinas. Segundo sintoma, irmão, perseguia os profetas de Deus. Você pega em 1 Reis 18, versículo 4, diz assim, porque sucedeu que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50, os escondeu, aliás, numa
cova e o sustentou com pão e água. Jezabel, irmão, odiava os profetas de Deus, irmão. Ela queria profetas corruptos. Fala, você quer profetizar em nome do bezerro de ouro? Tudo bem. Mas quem manda aqui sou eu, não é? Ah, sim. Irmão, o que tem de pessoas que amam seus cargos, irmão. E eu falo para você, o meu ministério está à disposição. Quem não quiser deixar mais eu pregar, seja nessa igreja ou em outra igreja, eu não vou. Irmão, você, por ser rejeitado,